Existem histórias que não foram feitas para serem contadas em salas de aula. Elas nasceram no silêncio, no medo e em decisões que mudaram o rumo do mundo. Histórias onde não existem heróis perfeitos, apenas homens diante do impossível. Aqui no Caçador de Mistérios, nós não contamos lendas como elas aparecem nos livros. Nós entramos nelas. Vivemos cada escolha, sentimos o peso de cada decisão. Se você gosta de histórias reais narradas como cinema, de mistérios históricos, de personagens que caminham na linha entre herói e monstro, se inscreva agora no Caçador de Mistérios. Porque algumas histórias não existem apenas para serem lembradas. Elas existem para nos lembrar do que acontece quando alguém ousa desafiar o mundo inteiro. Respire fundo, porque o que você vai ouvir agora não é apenas a história de um homem. É a noite em que um império começou a sangrar no mar. O mar estava calmo demais. Não era uma calma tranquila. Era o tipo de calma que deixa o corpo alerta, mesmo quando tudo parece imóvel. Nenhum vento, nenhuma onda quebrando. Apenas o rangido lento da madeira e o som das velas respirando na escuridão. Aprendi cedo que o mar nunca fica em silêncio sem cobrar algo em troca. Eu estava no convés, imóvel, observando o Pacífico Espanhol. Aquele mar que os mapas chamavam de seguro. Aquele mar que a Espanha acreditava controlar havia décadas. Navios carregados de ouro cruzavam essas águas como se fossem estradas privadas. Rotas protegidas. Impérios confiantes demais para imaginar que alguém ousaria aparecer ali. Impérios sempre cometem o mesmo erro. Confundem domínio com invulnerabilidade. Atrás de mim, os homens trabalhavam em silêncio. Não porque não tinham o que dizer, mas porque estavam cansados demais para desperdiçar palavras. Meses longe de casa. Comida racionada. Corpos enfraquecidos por doenças que ninguém sabia nomear. Olhos fundos, marcados por noites sem sono e decisões que não podiam ser desfeitas. Meu primeiro oficial se aproximou devagar, como quem pisa em terreno instável. Capitão, os homens estão no limite. Talvez devêssemos recuar. Eu ouvi cada palavra, mas não respondi. Um capitão que responde rápido demais costuma responder errado. Continuei olhando o horizonte escuro, como se o mar pudesse devolver uma resposta. Ele nunca devolve. Por dentro, os pensamentos não davam descanso. Se eu errar, eles morrem comigo. Se eu recuar agora, tudo isso terá sido em vão. Desci até a cabine. A luz fraca de uma lamparina revelava mapas gastos pelo tempo. Rotas espanholas riscadas à mão. Anotações roubadas. Relatos incompletos, cheios de mentiras oficiais e verdades sussurradas. A Espanha dizia que o Pacífico era intocável, mas ouro pesa. E tudo que pesa deixa rastros. Passei o dedo por uma linha traçada no mapa. Allen. Era ali que os rumores apontavam. Um marinheiro jovem entrou, hesitante, como se soubesse que estava interrompendo algo maior que ele. Capitão, ouvi dizer que o galeão, o tal Nuestra Senhora de la Concepción, carrega tanto ouro que mal consegue manobrar. Levantei o olhar lentamente. Não demonstrei surpresa. Não fiz perguntas. Apenas assenti com a cabeça. Ele saiu em silêncio, sem saber que havia acabado de plantar uma ideia perigosa. Peso demais não é força, é fraqueza. Minutos depois, o vigia falou quase sem voz, como se o mar pudesse escutar. Velas no horizonte. Espanholas. Subi de volta ao convés. E então eu vi, lento, imponente, iluminado por lanternas douradas, um gigante avançando com a confiança de quem nunca precisou fugir. O Nuestra Senhora de la Concepción. O galeão que os próprios espanhóis chamavam de Cacafuego. O que cospe fogo. Meu oficial engoliu seco. Capitão, ele é maior que nós. Eu mantive os olhos fixos no alvo. E mais lento, o silêncio que se seguiu não foi de medo, foi de compreensão. Naquele instante algo mudou. Não era mais uma decisão de navegação. Não era mais sobre mapas ou rotas. Era uma decisão de destino. Porque naquela noite, naquele mar proibido, não estava apenas um capitão avaliando riscos. Era Francis Drake decidindo se tornaria um nome lembrado. Ou apenas mais um corpo engolido pelo oceano. O silêncio não durou muito. Homens começaram a se mover pelo convés com mais atenção do que antes. Não havia ordens gritadas. Não havia correria. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Meu primeiro oficial se aproximou novamente, agora com a voz mais baixa. Capitão, se estivermos errados sobre esse navio... Eu o interrompi. Não estamos. Não era arrogância. Era a convicção nascida da observação. O galeão espanhol avançava pesado como uma cidade flutuante. Cada metro percorrido parecia exigir esforço demais. As lanternas balançavam lentamente, confiantes demais para apagar. Aquele navio não esperava perseguição, muito menos ataque. Era exatamente por isso que ele morreria ali.
Reuni os oficiais perto do mastro principal. Falei baixo, para que apenas eles ouvissem. Não vamos atacar de imediato. Vamos deixá-los sentir nossa presença. O medo faz os erros aparecerem. Um dos homens hesitou. Capitão, e se eles abrirem fogo primeiro? Olhei diretamente para ele. Então saberemos que já estão com medo. O Golden Hind avançou pouco a pouco. Sem bandeiras, sem lanternas desnecessárias. Como uma sombra que cresce sem fazer barulho. O vento mudou de repente. Não foi forte, mas foi o suficiente. As velas espanholas inflaram mal posicionadas. O leme respondeu com atraso. Vi o erro antes mesmo deles perceberem. Agora, murmurei. O artilheiro correu para a posição. Espera meu sinal, eu disse. Um único disparo, nada mais. O homem assentiu, suando frio. Por dentro, meus pensamentos não paravam. Se falharmos, não haverá segunda chance. Se acertarmos, tudo muda. O galeão tentou virar contra o vento. Não conseguiu. Pesado demais. Rico demais. Orgulhoso demais. Foi nesse momento que compreendi algo com clareza assustadora. Aquele navio não era forte. Era lento por excesso de confiança. Pugum! O som do primeiro disparo rasgou a noite como um trovão. A madeira do casco espanhol se partiu. Não o suficiente para afundar. O suficiente para causar pânico. Era exatamente o que eu queria. Gritos ecoaram em espanhol. Ordens confusas. Lanternas correndo de um lado para o outro. Não disparem de novo, ordenei. Ainda não. O medo precisava trabalhar por nós. O Golden Hind se aproximou rapidamente. Agora não éramos mais uma sombra. Éramos uma ameaça visível. O segundo disparo veio deles. Alto, desesperado, mal calculado. A bala passou longe. Meu primeiro oficial respirou fundo. Eles estão errando. Porque estão pensando rápido demais, respondi. Homens confiantes não erram assim. Preparei os homens para o avanço. Cordas, ganchos, lâminas à mão. Antes de subir, olhei para a tripulação. Não fiz discurso. Não havia tempo. Disse apenas. Depois disso não existe perdão. Eles assentiram. Todos sabiam o que aquilo significava. O choque dos navios foi brutal. Madeira contra madeira. Homens tropeçando. Fumaça e fogo misturados ao cheiro de sal. Subimos. O convés espanhol era um caos. Ouro rolava pelo chão como pedras. Prata espalhada refletia o fogo das lanternas quebradas. Joias escorriam entre tábuas manchadas de sangue. Gritos. Espadas se chocando. Homens correndo sem saber para onde. No meio daquele caos pensei. É assim que um império sangra. Não em palácios, mas no convés de um navio lento demais para fugir. O ataque não durou muito. Nunca dura. Quando a coragem desaparece, a luta acaba rápido. Pouco a pouco, as armas caíram. Os homens se ajoelharam. O silêncio voltou. Pesado. Meu primeiro oficial me encontrou perto da popa, olhando o estrago. Capitão! Acabou. Olhei para o convés tomado, para o tesouro espalhado, para os homens que respiravam aliviados e assustados ao mesmo tempo. Ainda não, respondi. Isso só está começando. O silêncio depois da batalha nunca é tranquilo. Ele pesa mais do que o barulho do combate. Porque é nele que a realidade finalmente alcança os homens. O convés estava tomado, o ouro espalhado. A prata refletia a luz fraca das lanternas sobreviventes. Joias rolavam entre as tábuas como se o próprio mar as tivesse rejeitado. Homens espanhóis ajoelhados. Alguns feridos, outros apenas derrotados. Meu primeiro oficial quebrou o silêncio. Capitão! É mais riqueza do que qualquer um de nós já viu. Eu sabia. Mas riqueza nunca foi a parte mais perigosa de uma vitória. Caminhei lentamente pelo convés do galeão. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Olhei para o tesouro, depois para os rostos da minha tripulação. Eles sorriam, mas havia algo diferente naquele sorriso. Não era alegria, era compreensão. Estamos ricos, disse um deles, quase sussurrando. Balancei a cabeça. Não. Estamos marcados. Eles não entenderam de imediato, mas entenderiam. Porque naquele momento eu soube. A Espanha jamais esqueceria aquela noite. Não havia como esconder o que fizemos. Um navio daquele tamanho não desaparece em silêncio. Um golpe daqueles não passa despercebido. Enquanto o ouro era transferido, pensei no que viria depois. Caça, recompensas. Navios espanhóis cruzando mares atrás de um único nome. O meu. Para a Espanha, eu não seria apenas um inimigo. Eu me tornaria um símbolo. Um pirata. Um ladrão. Um demônio dos mares que precisava ser apagado da história. Mas a história nunca pertence a quem perde. Quando partimos, deixamos para trás um navio ferido e um império humilhado. O Golden Hind avançou pesado agora. Não pelo medo, mas pelo ouro. Meses depois, ao nos aproximarmos da Inglaterra, os rumores já tinham corrido mais rápido do que qualquer navio.
Não houve prisão. Não houve julgamento. Não houve acusações. Houve aplausos. Houve bandeiras. Houve olhares de admiração. A mesma coisa que me tornava um monstro para uns, me tornava herói para outros. A rainha Elizabeth I subiu ao convés do meu próprio navio. O mesmo convés onde o mar ainda parecia carregar o cheiro de fumaça e sal. A lâmina tocou meu ombro. Ali, diante de todos, deixei de ser apenas um capitão. Tornei-me cavaleiro. Sir Francis Drake. Mas títulos não apagam escolhas. E coroas não silenciam consciências. Para alguns eu sempre seria um criminoso. Para outros, um salvador. A verdade é que eu fui as duas coisas. Porque impérios não caem de uma vez. Eles sangram primeiro. E naquela noite no Pacífico Espanhol, eu provei algo que o mundo ainda aprenderia muitas vezes. Não existe poder absoluto. Não existe mar intocável. Não existe império eterno. Tudo o que existe é o momento em que alguém decide desafiar o impossível e aceita pagar o preço. O mar nunca esquece. E algumas histórias também não. Se essa jornada te fez sentir o peso de uma decisão, se te colocou dentro de uma noite que mudou o rumo do mundo, então você entende o que fazemos aqui. No Caçador de Mistérios, nós não contamos histórias para passar o tempo. Nós contamos histórias que permanecem. E se inscreva no canal. E continue explorando mistérios reais, lendas esquecidas e personagens que ousaram desafiar o impossível. Porque enquanto houver silêncio nos mapas, sempre haverá histórias esperando para serem caçadas.